Sabe, às vezes as verdades mais profundas estão bem na nossa frente, escondidas nas formas mais simples que a gente possa imaginar. E hoje, a gente vai mergulhar em uma dessas coincidências incríveis. Vamos desvendar como duas tradições super antigas e que não parecem ter nada a ver uma com a outra, usaram exatamente o mesmo símbolo, um ponto dentro de um círculo, para falar sobre o universo, a consciência e a nossa busca por algo maior. Então, olha só isso. De um lado, a gente tem o famoso ponto dentro de um círculo da maçonaria. Do outro, o ponto no coração da Cabalá. À primeira vista, parecem vir de mundos totalmente diferentes, né? Mas o que será que conecta esses dois símbolos? A resposta, olha, ela revela uma coisa surpreendente e muito profunda sobre a jornada de todo ser humano. A primeira ponte entre os dois, e talvez a mais importante de todas, é o ponto de partida. Para essas duas tradições, tudo começa com um clique, um despertar. É aquele momento em que a jornada para de ser sobre o que acontece lá fora e vira uma busca interna, dentro da gente. E cada tradição, claro, interpreta esse despertar de um jeito bem particular. Para a maçonaria, o ponto é o próprio indivíduo. E aquele círculo em volta, ele representa os limites da conduta, os deveres morais. É o início de uma vida guiada pela retidão. Agora, na Cabala, a ideia é outra. O ponto é um desejo que nasce lá no coração, quando os prazeres do mundo já não preenchem mais. É uma inquietação puramente espiritual que dá início à busca pelo Criador. E esse termo, ponto no coração, é chave na Cabalá. E não é só uma metáfora bonita, viu? Ele é visto como o verdadeiro motor da busca espiritual. É quase como se fosse o embrião da alma que, uma vez que desperta, precisa crescer. Ok, mas essa faísca interna é bem mais do que um simples despertar. Nas duas tradições, esse pontinho representa algo muito, mas muito maior. Uma conexão direta com a própria fonte de toda a criação. E o paralelo aqui é simplesmente fascinante. Na maçonaria, o ponto no centro simboliza o próprio Criador, o grande arquiteto do universo, que mora dentro de cada pessoa. De um jeito muito parecido, na Cabalá, o ponto é visto como uma centelha divina chamada de Reshimo. É como se fosse uma antena interna, a única parte em nós que consegue captar e se conectar com a luz espiritual. E só para contextualizar rapidinho, o GAD, o grande arquiteto do universo, é essa concepção maçônica de um ser supremo, um criador que pode ser compreendido pela razão, pela observação do universo. E a ideia de que esse princípio divino habita em nós, nossa, isso é absolutamente central em toda a jornada maçônica. Bom, até aqui a gente viu muitas semelhanças, né? Mas agora a gente chega na diferença que talvez seja a mais intrigante de todas. Porque enquanto o ponto é parecido, a interpretação do que está ao redor dele, seja o círculo ou o coração, revela duas filosofias completamente opostas sobre crescimento pessoal. Na maçonaria, o círculo funciona como um limite, uma ferramenta para a disciplina. Ele ensina o autodomínio. Pensa nele como uma fronteira moral que o iniciado aprende a não ultrapassar para não se perder nos próprios excessos, nas próprias paixões. É um símbolo de contenção, de autocontrole. Já a Cabalá, bem, aqui a lógica vira de ponta cabeça. O objetivo não é se conter, mas se expandir. O trabalho espiritual é justamente fazer aquele pontinho de desejo espiritual crescer, crescer, até preencher o coração inteiro. É transformar uma natureza egoísta em uma natureza de doação, altruísta. Ou seja, é um processo de expansão e não de limitação. E agora a gente chega no paralelo final, a conexão mais profunda de todas. E para entender essa, a gente precisa ir lá na origem do próprio universo. No nível mais profundo de todos, o ponto representa basicamente a mesma coisa nas duas tradições. A unidade primordial, a origem de tudo. Para a maçonaria, é o Criador antes de qualquer coisa existir. Para a Cabalá, é a energia primordial. É todo o potencial da criação concentrado num único pontinho, antes da grande expansão. E claro, cada tradição vai expressar essa ideia de um jeito único. Na maçonaria, esse ponto de origem é cercado por duas linhas paralelas, que simbolizam o equilíbrio. Já na Cabala, ele é representado pela menor letra do alfabeto hebraico, a Iod. E o paradoxo é que essa letrinha minúscula contém toda a energia da criação. Ela também é associada à coroa, Keter, a primeira emanação do divino. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Se um simples ponto pode guardar ideias tão julgantes sobre despertar, sobre o divino e sobre a própria criação em duas culturas tão diferentes, fica a reflexão.
quantos outros símbolos por aí que a gente vê todo dia não estão só esperando para revelar uma verdade universal? O que mais será que a gente não está enxergando?